Começamos sobre oração, as grandes orações da Bíblia. Falamos sobre Josué que orou e o sol parou. Falamos da oração de Josafá, do seu quebrantamento na presença de Deus e a visitação de Deus dando uma vitória espetacular. Falamos da oração de Ana, que todos nós conhecemos tanto, mulher tão poderosa, e hoje vamos dar sequência, mas eu quero te apresentar algumas frases aqui de homens de Deus ao longo da história, de declarações que fizeram sobre a oração. Ouça: eu posso fazer mais que orar, depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar, até que eu tenha orado. John Bunyan, grande escritor, escreveu o clássico O Peregrino. Eu repito: eu posso fazer mais que orar, depois de ter orado. Isto é, eu vou orar e vou agir, amém? Mas eu não posso fazer mais que orar, enquanto eu não tiver orado. Isto é, ninguém vai conseguir dar grandes passos, grandes conquistas, alcançar muito enquanto não orar, porque a oração é a chave que move a mão de Deus. Dê um glória a Deus. Quando agimos, colhemos o fruto do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Uau! Eu quero te dizer que nenhuma oração sua é perdida. Ainda que você tenha orado e você diga assim: apóstolo, eu estou orando há 20 anos. Deus está colhendo as suas orações há 20 anos. E na hora certa, a resposta virá. Aleluia. Estou trazendo isto para lembrar você, para incentivar você, para convocar você sobre a urgência e a importância da oração, porque o diabo vai minando a fé das pessoas, desanimando, desestabilizando, tentando fazê-las entender que Deus não se importa com ela, que não tem resposta. Isso é um laço maligno. O diabo procura nos atacar de todas as formas para que a gente não ore. Então isso por quê? Porque ele sabe que a oração tem poder. As grandes e poderosas vitórias nessa terra, elas são resultados da oração. Orar é colocar a mão de Deus em ação. Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. William Ley, quem disse isso? Isso é, se você diz que ama, então ore, porque se você orar por determinada pessoa, você vai amar essa pessoa. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Amém? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, grande avivalista inglês, Spurgeon. Então é isso. Sempre que Deus vai realizar algo na terra, Ele convoca seu povo para orar. E preste atenção, a igreja do Senhor tem sido convocada a se levantar e orar pelo Brasil. Se meu povo se humilhar, se meu povo clamar, se meu povo me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Todos nós queremos mudanças no Brasil. Eu tenho dito aqui, eu não sei se você já atentou para isso, que nós passaremos por dias difíceis no Brasil.
Mas se você se levantar para orar, se você separar um tempo todos os dias para clamar ao Senhor, a glória de Deus virá e toda oposição maligna cairá por terra. Você precisa entender que os movimentos que acontecem na terra, eles estão acontecendo nas regiões celestiais. É assim. Tudo de estranho que vem acontecendo nesse país, porque já existe uma guerra nas regiões celestiais. E a igreja precisa paralisar o mal através da oração. Eu tenho dito para que quando aconteça, você não se assuste quando acontecer. Mas a pergunta é: o que você tem feito em relação a esse momento? Esses dias eu vi um vídeo de Cindy Jacobs, uma grande profetisa reconhecida mundialmente, e ela trazendo uma palavra em relação ao Brasil, e dizendo: igreja do Brasil, ore, clame. Hudson Taylor, grande evangelista, disse: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Então o que acontece muitas vezes é que você ora e o diabo vem com um contra-ataque dizendo: nada vai acontecer na sua vida, não haverá resposta. Então o que fazer é sustentar a oração com o louvor, sustentar a oração e dizendo: Deus, eu te louvo, eu apresentei ao Senhor a minha oração, e eu sei que o Senhor me ouviu, eu sei que o Senhor respondeu, e a resposta virá na hora certa do Senhor, e por isso eu te louvo, eu te engrandeço, eu te exalto. E aí você começa a fazer um quadro mental, uma imagem mental da conquista, daquilo que você aguarda receber da parte de Deus. Você começa a visualizar. E se você quiser, se for mais detalhista, você pode ir na internet e buscar figuras, imagens ali que reflitam aquilo que você quer alcançar, seja carro, casa, casamento, família, seja o que for que você quer alcançar, e você todos os dias pega e contempla e te apresenta diante de Deus aquelas imagens que venham refletir o desejo do seu coração, e dizendo: meu Senhor, eu estou contemplando o futuro, meu Senhor, eu estou contemplando o amanhã, meu Senhor, eu estou aqui de posse da minha vitória, e ela já está sendo gerada no mundo espiritual, e ela vai se materializar. Jesus é quem disse: tudo é possível ao que crê. Aleluia, aleluia. Eu declaro a presença dos anjos do Senhor aqui, o Espírito de Deus aqui, trazendo entendimento ao seu coração, revelação. Isso quer dizer que você vai mudar a sua postura em relação à oração. Você vai orar e vai crer. Você vai orar e vai descansar. Você vai buscar a face do Senhor. E se você quer ter vitórias, eu te aconselho ainda: compre uma cadernetinha ou abra no seu celular uma página onde você coloca os pedidos, e embaixo você vai colocando as respostas que vão chegando. Comece com as pequenas coisas, vá anotando as pequenas, amém? Porque de fé em fé você vai se fortalecendo. Então daqui a pouco você já começa a almejar, alcançar, conquistar, visualizar as maiores. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Sem fé, mais forte, mais forte. Talvez você tenha que declarar um versículo como esse 100 vezes, até a sua mente ouvir, até registrar, você entender que tudo é possível ao que crê, e isso é através da fé. Não é fé na fé, é fé em Jesus. Glória a Deus.
Charles Spurgeon, novamente. Ouça aí. Quiser anotar alguma frase dessa para você pôr nas suas redes sociais ou gravar aí no coração. Eu preferiria ensinar um homem a orar do que ensinar 10 homens a pregar. Porque os homens poderosos não são os que oram, os que pregam, são os que oram. A igreja é sustentada por causa dos que oram. Aqueles que nem aparecem, que não sobem no altar, que não têm destaque, mas são eles instrumentos de Deus levantados para as grandes conquistas. E daqui a pouco a gente vai estar aqui no altar dizendo aquilo que você já gerou em oração aí, clamando ao Senhor por você, pela igreja, pela cidade e pelo país. Glória a Deus. E ainda Samuel Chadwick. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele ri, o diabo ri da nossa labuta. O diabo zomba da nossa sabedoria. Mas o diabo treme quando nós oramos. Volto a dizer, o diabo não quer que você descubra o poder da oração. Porque quando você ora, ele treme. Guarde isso. O homem que mobiliza a igreja cristã para orar, estará dando a maior contribuição para a história da evangelização do mundo. Andrei Murray. Os homens podem desdenhar dos nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se a nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada podem fazer contra as nossas orações. Sindel Baxter. Mas Charles Miller: nunca pedi coisa alguma em oração sem um dia, afinal, recebê-la de alguma maneira, de alguma forma. Charles Miller, esse cabra é o cabra, tem um livro escrito acerca dele, 50 mil orações respondidas. Ele tinha em Bristol, na Inglaterra, vários orfanatos, vários centros para receber crianças, e tudo em fé. Não tinha repasse de governo, não tinha repasse de igreja, tinha uma fé constante em ação. Por isso ele diz: nunca pedi coisa alguma em oração sem um dia afinal recebê-la de alguma maneira, de alguma forma. Entre milhares de histórias de provisão, teve um dia que a meninada sentou-se, mais de 700 crianças sentaram-se para tomar o café, só que não tinha absolutamente nada. E falaram para ele, ele orou agradecendo a Deus pelo café. A hora que ele acabou a oração, o leiteiro da cidade bateu no portão, dizendo que Deus tinha mandado ele trazer todo o leite daquele dia para eles. São inúmeras orações. Eu te desafio a procurar na internet a história de Charles Miller, com U, M-U-L-L-E-R, Miller, Charles Miller. Então, a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Glória a Deus. Na oração, uma última aqui de John Bunyan: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que ter palavras sem um coração. Coração quebrantado, que você nem consiga dizer as coisas, mas Deus está lendo seu coração, do que ter uma oração que não se quebranta, uma oração que não tem coração nela. Agora vamos para o segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 10 e seguintes. Diz assim: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria, e
a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura, os deuses das outras nações os livraram, a quem meus pais destruíram, como a cidade de Gozã, Arã, Rezefe, os filhos de Éden, que estavam em Telassar, que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, da cidade de Sepharvaim, Ena e Iva. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias estendeu a afronta diante de Deus. Meu Pai. Senaqueribe manda uma carta ameaçando, uma carta com ameaças, dizendo: se entreguem, se rendam, não lutem, entreguem os bens, entreguem tudo. Ezequias, ao ver a carta, ao invés de arrancar cabelo, de bater cabeça, de sair igual um louco, de dar um tiro no ouvido, ele entra na casa de Deus e apresenta ao Senhor a carta e a sua oração. Ouça. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a mim para afrontar ao Deus vivo. Olha que maravilha. Ele está dizendo: Senhor, ele não está afrontando a mim não, ele está afrontando o Senhor, porque eu fui constituído pelo Senhor para reinar sobre esse povo é teu, nós somos teus. Então ele não está afrontando a mim, ele está afrontando ao Senhor. Aí ele diz: verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso é que os destruíram. Aí ele diz: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Ah, Deus não resiste a oração dessa não. Coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Na verdade, o que Deus quer é isso, e às vezes Ele permite o desespero, permite que a gente não tenha outra saída a não ser buscar a sua face. Então aqui é uma oração que revela um desejo profundo, é uma oração sincera, uma oração direta, pura. Ele exalta a Deus, ele reconhece o poder de Deus, ele reafirma que ele é de Deus e que Deus tem aliança com ele. Ele não tem dúvida disso, não é uma oração para dizer: o Senhor não me ama, o Senhor não se preocupa comigo. Cara, já chega desse tipo de oração. Você não sabe quem você é, não. Você não sabe da aliança de Deus com você, não. Você não sabe o que Ele é na sua vida, não. Você precisa continuar ainda. Enquanto você continuar com esse tipo de oração que só murmura, que só lamenta, não haverá vitória. Você vai ficar mais triste, mais abatido, mais oprimido, mais derrotado. Essa oração que o diabo quer que você faça, onde você só murmura, só lamenta, só declara fracasso. Mas não é isso que ele faz. Ele está diante de um rei poderosíssimo, que vinha vencendo todas as nações da terra. Ele tem consciência que seria esmagado, mas ele conhece a Deus, aleluia. Ele sabe do poder de Deus, por isso ele vai para a casa do Senhor e ele diz: é verdade que eles destruíram mesmo. Ele sabia, ele tinha um relato dos feitos de Senaqueribe, mas ele diz: essa gente não tinha aliança contigo. Os reis que foram vencidos tinham aliança com as trevas, com a idolatria. Eram deuses feitos por mãos de homens, mas aqui não, aqui ele afrontou ao Todo-Poderoso, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores.
E ele diz: assim, pois, ó Senhor nosso Deus, eu te suplico, livra-nos da sua mão, e saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. O dia que você aprender a fazer orações assim, você vai ter respostas rapidamente, reais. Primeiro, porque ele glorifica a Deus. Segundo, ele espera em Deus, ele crê na ação de Deus, ele crê no poder de Deus. Terceiro, ele quer que o nome do Senhor seja glorificado. E a palavra diz: pedis e pedis mal, não recebeis, porque pedis mal. Para quê? Porque pede de forma egoísta. Toda a nossa oração, todo o nosso pedido, todo o nosso desejo tem que promover a glória de Deus, tem que fazer com que Deus seja glorificado. E eu quero te dizer, Deus será glorificado em que você tenha saúde, sim ou não? Sim ou não? Deus será glorificado em que a sua família seja restaurada, sim ou não? Deus será glorificado em que a sua família seja feliz, um povo abençoado, um lar abençoado, sim ou não? Então, isso dará glórias a Deus. Então você pode pedir, porque você terá um propósito. Não é para depois passar na cara de ninguém, é para passar na cara do diabo as suas conquistas, as suas vitórias. Tem alguém aqui para dar glória a Deus? Como Deus será glorificado? É que você vai testemunhar. Você vai contar para as pessoas. Você tem muitos amigos, você tem muitos contatos. Hoje nós temos as redes sociais, um grande espaço para testemunho. A gente precisa trocar o testemunho na rede social, porque tem gente que está passando problema, corre lá e conta. Qualquer dor, vai para a rede social e faz um vídeo. Ai, amiga, eu quero te dizer que você terá motivo para ir para a rede social. Você vai chegar para dar glória a Deus, para contar, para dar testemunho do feito de Deus, da mão de Deus, da ação de Deus, do cuidado de Deus, da fidelidade de Deus. E isso não é vaidade não, isso não é orgulho não, isso é para dar glória a Deus. E para quê? Deus não quer que ninguém se perca, Ele quer que as pessoas sejam abençoadas através do seu testemunho, para que elas se rendam a Jesus e também queiram conhecer esse Deus poderoso, esse Paizão querido, que cuida, que é fiel. Aleluia. E imediatamente Deus mandou um profeta levar a palavra para Ezequias. Versículo 20, seguinte: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que você me pediu acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Eu quero te dizer, como profeta do Senhor, que vem respostas para a sua vida. Tem gente aqui que já tem respostas. Tem gente aqui que já tem testemunhos para dar, do cuidado, da fidelidade, da resposta, da intervenção de Deus. E muito mais virá na sua vida: provisão, milagre, bênção, respostas, vitória. Será algo corriqueiro no meio do povo de Deus. Oh! Deus vai mandar profeta, vai mandar mensagem, vai mandar áudio, vai te ligar. Mas também você vai receber mensagens diretas, porque o Espírito Santo habita no seu coração. E o Espírito de Deus vai falar direto contigo. Naquele tempo a presença do Espírito Santo não era constante como é hoje. Então os profetas eram eles que levavam a palavra de Deus, mas hoje nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então Deus vai dar a resposta. Deus vai dar a resposta e seus sonhos se cumprirão. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
ouvi sua oração. Tem gente aqui que vai ouvir essa palavra de Deus, o Espírito de Deus falando no seu coração: eu ouvi sua oração, filha, eu ouvi sua oração, filha. Eu te ouvi, eu te atendi, eu entrei nesse negócio, eu estou nisso. Akanama chora manaia, chora manaia. E aí o profeta diz: essa é a palavra que o Senhor falou acerca de Senaqueribe. A virgem, filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Israel balança a cabeça por detrás de ti. A quem você afrontou e blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Versículo 27. Porém o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu sei. Mas eu quero te dizer que tem olhos que percorrem toda a terra e que faz isso, não faz para o mal. Olhos estão sobre a terra, e ele está dizendo para o poderoso Senaqueribe, o invencível Senaqueribe, ele está dizendo: cada passo que você dá eu vejo, eu sei, só está dando enquanto eu permito, mas agora eu não vou permitir mais, porque você mexeu com o povo errado. O teu assentar, o teu sair, o teu entrar, o teu furor contra mim, eu sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde você veio. Anzol no nariz, só. Você já viu o boi que tem uma argola? Põe uma corda ali e está dominado. Está dominado. Deus está dizendo para o poderoso Senaqueribe, dizendo, mandou falar para Ezequias o que Deus pensava e dizia acerca de Senaqueribe. Não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela. Portanto virá perante ela um escudo, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. E aconteceu que naquela noite saiu o anjo do Senhor. Vai dando glória a Deus aí, vai. E feriu o arraial dos assírios, e 185.000 soldados morreram naquela noite. Eles que estavam para atacar no outro dia, foram atacados pelo anjo do Senhor durante a noite. Você sabe o que é 185.000? Essa cidade tem 135.000 habitantes. 185.000 é Porto? É isso? Mais ou menos isso? É uma grande cidade desta, uma cidade de médio porte como esta, inteira, era a quantidade de soldados. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi, voltou e ficou em Nínive, derrotado, acabado. Foi embora, foi para a capital, Nínive. Enquanto ele estava prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, ele foi lá na casa, no templo do seu Deus, reclamar, chorar, por causa da vergonha e da grande derrota. E aí veja o que mais Deus fez. Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Os próprios filhos desse tirano, desse louco, o mataram no templo do seu Deus. E escaparam para a terra de Ararate, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar.
Por que está registrado? Para fortalecer sua fé. Porque você tem visto muitas imagens e notícias que enfraquecem sua fé. Você tem visto muitos ataques do inimigo, muitos sinais. A Bíblia fala que nós vivemos num mundo onde nós temos 3 inimigos: a carne, a nossa velha natureza, a herança adâmica que vem lá de Adão, herança pecaminosa, que nos puxa para baixo, que a gente tem que ficar atento o tempo todo por causa dos assaltos na nossa alma. Então você tem uma luta contra a sua carne, você tem uma luta contra o diabo, e você tem uma luta contra o mundo, onde as pessoas estão em guerra com você, elas estão concorrendo contigo. Tem muita gente que está rindo para você, mas não quer seu bem, não quer sua vitória, não se alegra com as suas conquistas. Essa semana, conversando com meu filho, falava para ele dos 3 perfis de pessoas: os doadores, os tomadores e os trocadores. Que existem pessoas que são os tomadores, que só encostam na gente para tomar. Eles não te dão nada. Se eles te derem alguma coisa, não é porque eles estão com um coração bom, não. É porque eles estão esperando algo maior da sua parte. Só usufrui de você, só encosta para tomar. É assim nos negócios, é assim no trabalho. Pode ver lá. Os trocadores são aqueles assim: te dá, ou você dá a ele, mas ele também quer te dar. Se você fizer um bem a ele, ele não fica em paz enquanto não fizer alguma coisa também por você. Mas tem os doadores, que são uma bênção de Deus na terra, mas se não tomarem cuidado, eles não vão ter nada, porque eles dão tudo. Eles são explorados sempre, até no trabalho. Se for um vendedor, ele vai parar as coisas dele para ajudar o tomador vai ser campeão de venda, e no final do mês, o doador não vendeu. O doador deixa de fazer suas coisas para fazer as dos outros, e as dele fica para trás, só levando na cara. Então o doador tem que ser seletivo, aprender a ser seletivo. Nós devemos dar, Deus ama quem dá com alegria, devemos abençoar, mas nós temos que saber quem nós devemos abençoar, quem nós devemos servir. E devemos nos afastar daqueles que só encostam para levar vantagem, só fazem coisas que sejam boas para eles, e eles nos usam. Pegou? Se você entender isso aí, meu irmão, o negócio vai voar. Você vai começar a afastar de você os tomadores, gente que só te explora, que só quer te tomar. Tem mais uma oração que eu quero compartilhar com vocês para a gente terminar. A oração que Salomão fez quando ele foi ungido rei. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, 5 a 10. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Eita, que negócio, hein? E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Isso é quando ele tomou posse, ele foi ungido rei. À noite Deus apareceu a ele e diz: pede o que você quer. E ele faz essa oração. Aí ele diz: agora pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi meu pai. Eu sou apenas um menino e pequeno. Ele está dizendo: eu não estou qualificado, eu não estou preparado. O Senhor me deu uma missão muito maior do que eu. Olha o que esse cabra pede. Ele podia ter pedido riquezas, ele podia ter pedido a derrota dos inimigos, que ele tinha tantos. E ele diz: eu não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar, por causa do tamanho que é a multidão. A teu servo, pois,
dê um coração entendido para julgar o teu povo. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de sabedoria, discernimento, para governar o teu povo, e que seja capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Próximo. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Que mais? A gente precisa aprender, precisa ler a Bíblia para aprender com esses cabras que fizeram essas orações poderosas, para a gente fazer a oração igual, né? Para fazer a oração certa, que traz resultado. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto, pediu sabedoria, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas você pediu discernimento, sabedoria para ministrar, para dirigir o povo com justiça, farei o que você pediu, vou te dar sabedoria. Aleluia. Mas lhe darei também um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém igual a você. Meu Deus. Também lhe darei o que você não pediu. Ué, Deus tem prazer em dar riqueza para os outros? A gente não tem nenhuma herança de São Francisco de Assis com um voto de pobreza, de miséria, de ruína, que não pode ter nada? Hã? Diga, não. Nós temos direito. Eu tenho direito a uma vida feliz, próspera. Aleluia. E Deus diz para ele: vamos ler comigo? Vamos lá. Também, vamos lá. Também lhe darei o que? Riquezas, fama. Durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Vou te dar tudo isso, e se você for obediente, ainda vou te dar vida longa na face da terra. Então Salomão acordou, que foi um sonho, uma revelação que Deus lhe deu. Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Depois voltou a Jerusalém, a capital, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou oferta de comunhão. Então deu um banquete para toda a sua corte. Agora preste atenção nessa história, eu preciso te contar ela. Logo a seguir, Deus lhe dá grande chance de se tornar afamado, importante e respeitado em todo Jerusalém. Logo no início do seu governo, aparecem duas prostitutas diante dele com um menino. As duas brigando pelo filho. Uma dizendo: é meu, o outro: é meu, não, é meu. Vá. Meu senhor, essa mulher que mora comigo na mesma casa, eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer meu filho, esta mulher também deu à luz um filho, e estávamos sozinhas e não havia mais ninguém em casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e colocou no seu lado, e pôs o filho dela morto no lugar ao meu lado. Vai lá. Ao levantar de madrugada para amamentar o filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu, o morto é o seu. Mas a primeira insistiu: não, o morto é seu, o vivo é meu. E assim elas discutiram diante do rei. Ponto. Eu vou contar a história agora para resumir. E o rei diz assim: tragam-me uma espada e vamos partir o menino no meio, a metade para uma, a metade para outra. A que não era mãe falou assim: tá certo, concordo. Nem ela nem eu. A mãe de verdade falou: o quê? O que você falaria? Não mate o bebê, entregue para ela.
a notícia correu e o povo se apaixonou pelo rei, e dizendo: que homem sábio, não existe homem tão sábio. E o temor de Deus veio sobre o povo, e eles passaram a se submeter e a honrá-lo como honrava seu pai. Glória a Deus. É interessante que nessa oração ele reconhece Deus como Deus. Ele reconhece a grandeza e a soberania de Deus. Ele expressa gratidão e ele diz: e deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Ele reconhece. Ele está dizendo: Senhor, que honra, que privilégio, o Senhor me deu essa oportunidade de reinar, de substituir meu pai. Então ele é grato. Ele não é ingrato, mas ele agradece a Deus os favores que fez pelos seus familiares. Ele deixa de lado os dissabores da vida, apresentando ou aproveitando apenas o que há de bom. Revela também humildade. Ele admite suas limitações. Ele diz: eu não passo de uma criança, eu não tenho condições para dirigir esse povo, eu não sei entrar, eu não sei sair. Então Deus o visita de forma tão poderosa e tão gloriosa.